também abrir as nossas Bíblias em Filipenses capítulo 2, continuando o nosso estudo na carta de Paulo aos Filipenses. Capítulo 2, dos versos 19 ao 30. Vamos continuar o nosso estudo, tá bom? Todos abriram aí? Amém ou misericórdia? Filipenses, capítulo 2, 19 a 30. Paulo e seus companheiros, Timóteo e Epafrodito. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos, Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este com efeito, quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós, Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, na última aula que nós demos sobre Filipenses, nós falamos sobre a pessoa de Cristo e demos uma pincelada um pouco sobre Paulo, sobre Timóteo, Epafrodito, como uma introdução àquilo que nós iremos ter hoje. Nós vamos falar um pouco sobre Paulo, prisioneiro de Cristo. Irmãos, aí é perceptível que o tema de Filipenses é a carta da alegria, considerada por muitos teólogos. E alguns podem até perguntar como um homem que está preso, como um homem que fala sobre a questão de estar triste por estar preso, e que se Epafrodito tivesse morrido, ele iria ficar mais triste, que era tristeza sobre tristeza, pode falar de alegria, pode externar ou escrever uma carta considerada a carta da alegria. E ao olhar a vida de Paulo como prisioneiro de Cristo, nós entendemos que de fato a sua alegria não estava condicionada às circunstâncias, como acabamos de ver através de Davi, no sermão, no pequeno devocional que nós fizemos no culto matinal. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, ele usa aqui para nós 3 exemplos de altruísmo. Ele começa consigo, ele começa com a pessoa dele.
Ele começa tratando si mesmo apenas como esse que é alvo, como esse que sofre por Cristo. Como está no verso 17, abre sua Bíblia no verso 17. Quero ler novamente com vocês. Voltando aqui ao verso 17. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, e com todos vós me congratulo. Mesmo sofrendo, mesmo sendo oferecido por libação, ele se alegra, ele tem alegria no coração. Mas quando ele fala de Timóteo, e quando ele fala de Timóteo e quando ele fala de Epafrodito, irmãos, ele usa 6 versículos para cada um deles. E destaca aqui 3 verdades a seu respeito. E em primeiro lugar, irmão, Paulo era um homem pronto para morrer pela causa do Evangelho. Paulo era um homem pronto a morrer pela causa do Evangelho. Porque ele fala aqui de libação. O apóstolo Paulo estava preso em Roma, irmãos, sobre algemas, com a esperança de ser absolvido no julgamento e de voltar ao convívio daquela igreja. E a gente sabe o que aconteceu, né? Paulo ele passou por várias prisões e a última foi em Roma, e a última foi onde ele foi de fato martirizado. Abra sua Bíblia em Filipenses 1, verso 19. Libação. Tá. O que a irmã acha que é libação? Quem quer participar? Como sala aqui? Vamos ver. O que os irmãos entendem por libação? Vamos lá? Vamos, irmãos? Aham. Aham. Vamos lá, pastor Racen, ajuda nós aí. Libação. Depois vamos lá para uma participação das salas. Neio. Uhum. Exatamente. Uhum. Aspersão, né? Quando salpicava o sangue do cordeiro sobre a arca da aliança, era considerado como libação. Por sacrifício. Por sacrifício. Ele ser sacrificado, né? Por amor, por amor a Cristo. Na verdade, quando essa palavra libação, ela está muito ligada à palavra martírio, né? Testemunho, né? Que é de fato, ser testemunha de Cristo é ser oferecido por libação. Ser testemunha de Cristo é você estar, de fato, no caminho do martírio. E quando a gente olha a história da igreja primitiva, a gente percebe que o quanto a igreja foi perseguida. E o quanto os santos do Senhor foi morto. Olha a própria conversão de Paulo, quando ele estava a caminho de Damasco. O que o Senhor Jesus falou para ele? E quem que Paulo perseguia? E por que Jesus falou, por que me persegue? A sua igreja. Perseguir a igreja é perseguir a Cristo. Está me entendendo, irmã? Os nossos sofrimentos, a libação da igreja é exemplo de Cristo. Aí a gente para e pensa da igreja contemporânea. Qual que é o sacrifício da igreja temporânea? Qual que é o sacrifício da igreja temporânea hoje? Qual que é a dificuldade da igreja temporânea? Qual que é a perseguição da igreja temporânea? Principalmente, vamos falar aqui no Brasil. Qual que é o nosso martírio?
Qual que é o seu martírio como cristão hoje? A gente sabe que nos países fechados, onde há o muçulmano radical, o islamismo radical, os cristãos têm perseguido também, né, para negar a Cristo, e são mortos. Mas e aqui no Brasil, na nossa contemporaneidade? Como é que está sendo, irmãos? Quando eu olho assim para trás, lá mesmo, né, eu não vejo assim, perseguição tão correndo, não. Irmãos, vamos falar no microfone? Sabe por quê? Porque os irmãos depois vão assistir e eles gostariam de ouvir os irmãos participar. Fala aí, vai, irmão. Não. Isso, obrigado. É o seguinte, o que você perguntou mesmo, pastor? A perseguição, né? É. Quando eu vejo assim... No Brasil, na nossa é. atualidade, qual seria o nosso martírio, a nossa libação? Quando eu leio a Bíblia, lá em Atos, eu vejo hoje em dia que não tem perseguição. Para mim mesmo, é um prazer eu servir e falar da palavra de Deus. Eu não vejo perseguição, a não ser financeiramente. Mas, assim, de perseguição, como foi com os apóstolos, com o povo de Deus, hoje em dia eu acho fácil, não acho difícil, não. É. Alguém vê de forma diferente do que a faz? Vai lá, Saul, lá atrás. É só para os irmãos depois, porque senão na gravação os irmãos não sabem a linha de raciocínio. Eu acho que tem, sim, a perseguição em cima das nossas crenças, do que a gente acredita, a gente poder opinar, falar do que a gente acredita, do que a gente... Os nossos... o que a gente aprendeu desde criança, isso há uma perseguição hoje. A gente vê que hoje você não pode falar, dependendo de quem, você já é colocado na mídia, que você é preconceituoso. Vocês estão entendendo, irmãos? Você que é o errado. Isso eu acredito que há essa perseguição. Há uma sim. perseguição ideológica. E, de fato, isso está acontecendo sorrateiramente, vai chegar a uma certa condição de que os cristãos vão ser presos por amar a Jesus e por pregar a palavra. Isso já está acontecendo por leis, né, que se dizem leis do amor, né, que são leis do amor e do respeito, mas que, de fato, cristãos vão ser presos e privados da sua liberdade, de certas coisas, vão pagar multas por viver a palavra e por pregar a Cristo. Presa fisicamente. Presa fisicamente. Talvez não vai acontecer de morrer, né? De cadeira Leva lá, Racém, para sair direitinho aqui na gravação, porque senão os irmãos não vai. Já tem casos de pessoas, cristãos, que estão anunciando que eles creem e estão correndo risco de vida. Sim. Pessoas estão sendo ameaçadas porque estão falando que creem em Cristo, que acham que é certo, que é o que aprendeu, e hoje já estão sofrendo... Por grupos radicais. Por grupos radicais, risco de vida com a sua família no Brasil. Exatamente, porque tem grupos radicais nessas alas ideológicas. Tem grupos radicais nessas alas ideológicas, e que são pessoas que militam, e se possível for, elas tiram sangue, né? Por causa da... Camilo, não só assim especificamente ao Evangelho, mas qualquer princípio que vá na contramão do certo e errado, do bom senso, do referencial absoluto, já há uma perseguição. Né? Nós vivemos hoje uma distorção de definições, por exemplo, a homofobia. Né? Homofobia, se você for pesquisar no dicionário, é um comportamento de alguém extremamente agressivo, com atos até mesmo de desejar ou cometer um assassinato, uma agressão extremamente a alguém, né, que tenha isso. E hoje, quando você simplesmente fala que discorda, você é colocado dentro desse molde que é a expressão correta. Né? Então, assim, já estamos caminhando, né, como a irmã falou, por uma perseguição física, porque intelectual ela já se instalou, né, filosófica, conceitual, já está no nosso meio. É interessante, irmãos, que
quando nós olhamos Paulo falar dessa situação, e a gente vê Paulo tratando do amor, né? Do amor que ele tinha por Timóteo, do amor que a igreja tinha por ele, da tristeza que a igreja teve por saber que Paulo estava preso, da tristeza que a igreja teve por saber que quando enviou a Epafrodito ao encontro de Paulo, Epafrodito adoeceu, e a igreja ficou preocupada, porque, olha, né, além de Paulo estar preso, o outro está quase morrendo. Então, assim, é claro, a gente vai vendo claramente as dificuldades impostas. Mas Paulo, ele trabalha muito bem aqui a questão do amor dele para com a igreja, do amor dele para com Epafrodito, do amor dele para com Timóteo, do amor da igreja para com ele, do amor da igreja para com Epafrodito. E eu não quero concluir, porque essa é a conclusão da carta dos Filipenses, eu não quero trazer para agora. Mas, de fato, irmãos, aquele perseguidor dos cristãos, aquele que fez muito martírio, aquele que matou muitas testemunhas de Cristo, ele entendeu o que é o amor. Olha, dos mais belos textos bíblicos do Novo Testamento, e mais citado e mais conhecido do mundo, dos mais conhecidos do mundo é 1 Coríntios 13. Que o amor tudo sofre, tudo espera, tudo crê. E foi escrito por quem? Por Paulo. Por Paulo. Lógico que ele está falando do amor de Deus para com sua igreja, do amor de Cristo, que tudo sofreu, que tudo suportou, por amor do noivo com a noiva, mas é um amor também que Paulo vive em relação aos seus irmãos. É um amor que a gente vê, que esse é amor sacrificial. E quando a gente fala sobre essas ideologias, e é tudo em nome de um certo amor, que na verdade não é amor. E a gente vê o ódio operando por trás, E essas ideologias trabalham um amor que não é o amor de Deus. É um amor eros, é um amor carnal, é um amor da carnalidade, é um amor pecaminoso. É um amor pecaminoso. Mas para a gente frear o ódio, irmãos, nós precisamos amar também esses que perseguem a igreja. Paulo, em momento nenhum na sua carta, ele colocou os cristãos, de forma assim, agora vamos também maltratá-los, vamos também persegui-los, vamos também agir com fogo. Vocês estão vindo com fogo, nós vamos agir com fogo. Não. Então, assim, irmãos, nós sofremos, somos testemunhas, vamos ser martirizados, mas nós vamos vencer apenas pelo amor verdadeiro, pelo amor ágape, o amor de Deus, o amor que nós devemos levar a Deus. E não tem arma mais poderosa do que exatamente isso, exalar o amor de Cristo. A gente tem que odiar o pecado, mas amar o pecador. Porque foi por esses pecadores que Jesus morreu na cruz. E como exemplos de Cristo nós devemos sacrificar, viu, irmã? E nós vivemos na nossa contemporaneidade, como a Jaqueline disse, a igreja tem sido perseguida cruelmente. Quantos, Hacem, não sei se foi o Hacem que comentou comigo, irmãos, quantos projetos de leis são tentados ser aprovados na madrugada? Projetos de ideologia de gêneros, principalmente na época de governos passados. Quantos projetos de lei foram aprovados na madrugada, na noite, nas trevas, pelos filhos das trevas? Porque quem é da luz, anda na luz. Não, vamos lá, irmãos? Certinho, irmã Fátima? A gente abriu um parênteses, quase virou um capítulo. Tranquilo, Escola Bíblica Dominical, Eu acho que a gente está aqui para aprender uns com os outros, Está aqui para aprender uns com os outros. E a gente estimula a igreja a trabalhar, a pensar igual. Vamos abrir as nossas Bíblias novamente em Filipenses 2, 24. Filipenses 2, 24.
pastor Hacem, a Vanessa vai abrir lá e ela vai ler para nós com o microfone que o pastor Hacem está na mão. Filipenses 2, 24. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei até aí. Mas confio no Senhor. Paulo era um homem que nutria a sua esperança em Deus, irmãos. E Paulo, ele nutria a sua esperança em Deus porque, mesmo sendo preso por Roma, ele não se considerava prisioneiro de Roma. Ele se considerava quem? Prisioneiro de Cristo. Tudo é questão de enxergar o mundo, tudo é questão de cosmovisão, de teorreferência. Às vezes, irmãos, a gente precisa, de fato, olhar para o mundo com uma visão teológica certa, com uma visão de Cristo certa. Porque senão nós vamos viver de maneira errada. Porque Paulo não culpou Roma. Paulo ele não culpou os seus perseguidores, mas ele sabia que estava sendo libado ou martirizado por amor a Cristo. E ele era prisioneiro de Cristo. Quantas lutas e adversidades na vida nós sofremos, irmãos, e nós não entendemos que Deus permite certos sofrimentos para que nós venhamos entender que somos aqueles que são chamados por Deus para exercer o amor em Cristo e para viver o amor de Cristo. Eu lembro, já falei isso várias vezes aqui, né, quando a Cássia teve câncer a primeira vez, foi um baque, nós choramos muito. Aí vencemos, aí quando veio o câncer pela segunda vez, amém, Deus, obrigado, segunda vez, tal. Aí quando lutou pelo câncer, foi curado pela segunda vez, veio o câncer a terceira vez. Aí a Cássia falou assim, ó Deus, eu sei que o Senhor me ama, mas tá bom, Deus, você já provou que me ama. Porque tem um texto que Deus só prova quem ama, né? Não, Deus, você já provou que me ama. O câncer pela terceira vez já deu mais do que prova que o Senhor me ama, né? E às vezes nós vemos na dificuldade o contrário. A gente vê, muitas vezes na dificuldade, pensando, Deus me abandonou, Deus não me ama, Deus não cuida de mim. E quando a gente olha para Paulo, a gente vê claramente que Paulo era esse homem pronto a sofrer e a morrer para o Evangelho, porque ele entendia o Evangelho. Ele sabia quem era Cristo e quem era Deus. Então, isso faz parte da primeira lição do estudo bíblico de hoje. Ter real certeza da identidade de quem somos e a quem nós servimos. Olha que interessante. Você sabe quem você é? Você sabe quem é o seu Deus? Isso é muito importante. Muito importante. Porque se você tivesse a real certeza de quem você é e de quem é o seu Deus, aí tudo vai fazer sentido. Você vai olhar para a vida com uma visão totalmente diferente, com uma cosmovisão totalmente diferente. Em segundo lugar, no versículo 17, também, como base, Paulo era um homem pronto a dar a sua vida em sacrifício por outros. Não somente por Cristo, mas também por outros. Nessa situação que nós vivemos, né, irmãos, de perseguição ideológica, e por tantas coisas acontecendo, grupos ideológicos crescendo, o quanto nós estamos dispostos a dar a nossa vida a outros. Quando eu falo dar a vida, eu não falo talvez não morrer, mas o quanto nós estamos dispostos a doar o nosso tempo em amor ao outro. Quanto do seu tempo você tem doado em amor ao outro? A gente sabe que aqui tem a Fátima, que trabalha em missões, que ela vai lá para o Paraná, fica 3 meses, 2 meses, né, Fátima? Tem vezes que fica até mais tempo, né, em se doar, dar a vida dela em amor ao outro. E nós, na nossa realidade aqui, na nossa vida, o quanto da nossa vida nós damos ao outro? Quanto da nossa vida? Sei que nós damos, para quem é pai e mãe, né? A gente se doa completamente para os filhos e para casa e para a família.
A minha vida em casa a gente dá para a família. Para a igreja, como pastor, a minha vida é dada para a igreja. Mas você? Eu sei que você dá a sua vida para a sua família, mas o quanto da sua vida é dada ao outro, que não é tão próximo a você como os seus da sua casa? Existem projetos, irmãos, maravilhosos, como a Missão Vida, a Casa de Recuperação que o Racem trabalha, o projeto de missão urbana que aqui o Racem dirige pela igreja, que acontece lá no Parque das Laranjeiras. Nós foi feito uma EBF lá, né, Racem? Mais de 150 crianças. Vou fazer o vídeo essa semana para ver se passa domingo que vem na igreja. Agora de manhã eu estava lá, né, das 8 às 9 lá. Aí fui para lá, a gente contou 52 crianças. Preguei para 52 crianças, tinha mais uns 30 adultos. Irmãos, além da sua casa, além da sua vida, eu vejo que Paulo está ensinando para nós que nós precisamos dar a nossa vida em relação ao outro, que não seja tão próximo da gente. E se envolver com um projeto desse é maravilhoso. Se envolver com o departamento infantil, se envolver com os trabalhos da igreja, em dar a sua vida ao outro nessa perspectiva, falar assim, Racem, eu quero te ajudar lá no projeto, pastor, estou precisando, pastor, de que área que está precisando? Nós estamos precisando de pessoas para ficar ali na projeção, estamos precisando de mais gente para ficar na projeção, pastor, eu quero aprender projeção, pastor, eu quero aprender transmissão, eu quero me doar ao outro, pastor, o que eu posso fazer? Pastor, a junta diaconal está juntando alimentos para fazer cesta básica para doar no final do ano. Eu quero empenhar numa campanha, vou fazer campanha na minha casa, na minha família, no meu local de trabalho. Vamos ver aquela caixa cheia. Sabe, meus irmãos, quando eu olho para essa situação de Paulo, é claramente exatamente isso. Nós nos doamos para nós mesmos. Nós nos doamos para os nossos. Mas o quanto nós nos doamos para quem não conhecemos? Quanto nós doamos? Às vezes nossa vida fica tão em cima daquilo que nós queremos ou que nós condicionamos a viver. Quinta-feira a gente teve um culto de ação de graças aqui. E lá em casa, na minha família, nós temos um hábito de todo culto de ação de graças, a gente chega em casa, faz um culto doméstico, e aí a gente abre os papelzinhos que a gente fez para Deus, que estava num potinho, no outro culto de ação de graça do ano passado. E a gente vai abrindo e lendo, e vendo o que a gente colocou na presença de Deus, que nesse dia de ação de graça, durante o ano todinho, aconteceu. E interessante que eu ri da Carolina, porque os meus pedidos assim, que Deus possa aumentar a fé, o amor da família nuclear. E eu botei muita coisa, botei família nuclear. Né? Aí a Carolina virou, pai, mas o que é família nuclear? Aí eu falei assim, a nossa família aqui, eu, você, a mamãe, a Isa. E as outras famílias? Só não pediu nada. Olha para você ver, né? Então a gente fica tão voltado para nós mesmos, para a nossa casa, para a nossa família, que muitas vezes a gente esquece das outras famílias. Né? Aí ela falou assim, agora nesse pedido que nós vamos botar no potinho hoje, nós vamos pedir para as outras famílias. Eu, tá bom, filho, vamos pedir para as outras famílias. Né? E é exatamente isso que a gente está vivendo na nossa atualidade, irmãos. A gente sofre uma perseguição ideológica, a gente se fecha em nossa casca, vivemos um ostracismo, mas o quanto nós estamos dispostos a mudar, pelo menos, as pessoas do nosso convívio, que não são tão próximas da gente como a nossa família nuclear. O quanto você está disposta a mudar pessoas na academia que você frequenta, no trabalho que você frequenta, no meio social que você frequenta, o quanto você está disposto a viver a Cristo, não somente dentro da sua casa, mas fora da sua casa.
O quanto a igreja, nós como igreja, estamos dispostos a viver a Cristo, viver o martírio, viver o amor, fora das quatro paredes de igreja aqui. Muitas vezes eu penso naquela ilustração, de que nós somos um exército de Cristo, e nós estamos aquartelados. Palavra militar, quem entende disso aqui é o Bento. Para que o soldado fica aquartelado? Dá lá o microfone lá para o Bento, ele vai explicar para nós um pouco sobre isso, que ele é militar. Vamos lá. É eterna preparação, né? Eu brinco assim que o Brasil, não queremos que tenha agora, mas talvez a gente tivesse um sentimento de unidade melhor se tivéssemos tido guerras no passado. E o soldado no quartel, aquartelado sempre, é uma eterna preparação para a guerra, que hoje esperamos que nunca chegue. E aí, pensando em nós, aquartelados na igreja, eu posso começar pela minha casa. Às vezes eu olho para os meus filhos, que já estão adolescentes, e penso, quando nós nos tornamos tão conservadores? Ou então, eu olho para o mundo e falo, quando o mundo se perdeu desse tanto e a gente não se encaixa mais? E aí a gente fica preocupado, por um lado, que estão se tornando adultos, vão para o mundo, a oração é que tenham sabedoria, o Mateus já está trabalhando, tenham sabedoria onde estiverem, para lidar com essa situação que o mundo se tornou. E, por outro lado, a gente olha do não vos conformeis. Então, assim, a dificuldade da gente não tomar a forma desse mundo, mas ter que lidar nele, estar nele, trabalhar nele, conviver com as pessoas que têm uma visão diferente da nossa, realmente é um desafio. Mas, pensando na igreja aquartelada, a gente acaba, para não se misturar com o mundo, a gente acaba criando as nossas barreiras. O mundo não e vem fica um eterno aquartelamento, Isso, o mundo não vem a gente não vai ao mundo. Será que esse A guerra está acontecendo lá fora, está lá a guerra acontecendo e a gente aquartelado. Será que o propósito está sendo cumprido como igreja, assim, né? Exatamente, irmãos. Exatamente. Aí, quando a gente olha para Paulo preso, a gente vê Paulo, ele estava preso fisicamente, mas ele estava totalmente liberto. Hoje a gente tem liberdade, mas nós estamos totalmente presos. Estão notando, irmãos? Que situação que nós vivemos hoje na realidade das nossas igrejas? Presos, libertos fisicamente, mas presos espiritualmente. Paulo estava preso fisicamente, mas estava totalmente liberto espiritualmente. A obra estava acontecendo por meio da vida dele. É uma realidade que nós precisamos mudar, irmãos. Mudar. Infelizmente, irmãos, assim, é lógico, é bom. A igreja precisa ter evento. Nós precisamos do encontro de casais para melhorar a comunhão nossa. Nós precisamos de congressos. Mas a igreja não precisa, não pode viver de eventos. A igreja não pode viver de eventos. A gente precisa ter um departamento que tenha trabalho com crianças, porque nós estamos preparando crianças para ser soldados de Cristo. Para eles ficar aqui aquartelados, quietinho a vida toda, não. Para eles ir para fora. Ser um bom soldado de Cristo lá fora. Mas para as crianças serem um bom soldado de Cristo lá fora, eles têm que ver em nós, essa geração, a nossa geração, como bom soldado de Cristo lá fora. Porque se meus filhos, a minha filha, não me vê como um bom soldado de Cristo lá fora, ela nunca vai entender o que é igreja. Porque eu só estou pensando na minha família nuclear. Porque a gente vive para a nossa família nuclear. A gente trabalha para aquilo que a gente quer. A gente quer, de fato, conforto para os nossos filhos, conforto para a nossa casa. Não é errado, irmãos. Mas a gente precisa viver a eclesia. O propósito verdadeiro da igreja, que é chamados para fora e não chamados para dentro. E nós estamos vivendo uma igreja chamada para dentro, apenas para dentro. E que todo evento de uma igreja seja um despertar para os chamados para fora, para o chamado evangelístico. Eu estou orando para que alguns casais que não são evangélicos confirmem a ida nesse encontro de casal que vai ter dia 11. Porque assim,
eles vão ver que nós somos chamados para fora. Que existe, de fato, vida na igreja, porque muitos olham para a igreja e não estão vendo vida. Aonde nós perdemos a vida, irmãos? Aonde a igreja errou no caminho, ou onde ela se desviou no caminho, irmãos? E precisamos voltar. Precisamos voltar, irmãos. Principalmente na questão que Paulo deixou bem claro aqui para nós, né? Que precisamos nos dispor. Há muito soldado ferido, irmãos, porque está batalhando sozinho lá fora. Enquanto muitos estão aquartelados, tem soldados sofrendo. E aquele filme daqueles soldados, gente, que filme é aquele maravilhoso, que eu tenho que até assistir de novo. O cara era cristão, e depois ele salvou os colegas do batalhão, tudo carregando os amigos na costa durante a guerra. Qual o nome daquele filme? Até o Último Homem. Que filme maravilhoso, que mensagem maravilhosa aquele filme nos dá, de como deveríamos ser como igreja. Como deveríamos ser como igreja. Que muitas vezes nós estamos aquartelados ou com medos dentro de trincheiras e os nossos irmãos estão lá fora sofrendo. Eu estou vendo a garra das irmãs do departamento infantil, e aí, só que elas precisam de mais gente, né, irmã? Porque a guerra não é fácil. A guerra não é fácil. A igreja precisa de mais gente nos seus ministérios, nos seus departamentos. Há muita gente ferida na igreja, né? Há muita gente ferida lá fora, e tem muita gente aquartelada. E Paulo está falando isso. Eu estou preso, mas eu estou solto. Estou solto, estou livre. E quando a gente percebe aquela palavra, não conhecereis a verdade vos libertará. Essa semana eu tive a oportunidade de ter um bom bate-papo com meu pai, como eu nunca tive na vida. Eu não sei se Deus dá essa oportunidade, né, para a gente, mas eu tive uma boa conversa com meu pai. Meu pai sempre foi preso na bebida. Ele foi sempre escravo da bebida, preso da bebida. E essa semana eu tive uma conversa que foi vital para ele e para a vida dele. E Deus nos dá a oportunidade, irmãos. Deus te dá a oportunidade. Não apenas de ajudar um missionário. E aquelas máximas, né, que quando a gente fala em missão, e a pessoa já tem decorado. Como que a gente ajuda em missão? Né? Você ajuda através dos joelhos que se dobram, né? Através dos pés que se vão e das mãos que doam. Mas eu posso ser a mão que doa, eu posso ser o joelho que se dobra, mas eu também posso ser os pés que vão. Posso ser. Quando o Ronaldo Leão esteve aqui na igreja semana passada, falando do projeto Sertão, lembrei de um projeto antigo que a igreja tinha aqui, na época do pastor Gildásio, que levava jovens para o sertão da Bahia para fazer missões. Quantos jovens não enriqueceram na fé e cresceram? Quanto a igreja está precisando envolver com projetos como esse, de ser chamado para fora. Gente, você vê esse projeto lá do Parque das Laranjeiras, com crianças lá, maravilha. A gente não precisa ir para o sertão da Bahia. Talvez a gente não precise ir para longe. Talvez você fale assim, eu não dou conta de ir lá na FAIDMA, não tem como eu ir lá na FAIDMA. Eu vou continuar ajudando a FAIDMA, vou continuar doando para a FAIDMA, mas eu queria ajudar pessoalmente num projeto mais perto. Que projeto maravilhoso está acontecendo ali no Parque das Laranjeiras. Que projeto maravilhoso para você envolver você e sua família. Camilo, nós somos a única igreja que estamos ajudando esse projeto. Esse projeto já tem 5 anos, projeto que já vem assim, é bem conhecido na cidade. Os 2 líderes são assim fortes na política, homens de Deus, mas nós estamos sendo a primeira igreja ajudando. Porque a igreja tem contribuído muito ali financeiramente, muito. Braçal também naquele último trabalho,
Sabe, nós temos feito ali, viu, Camilo? Glória a Deus. O quanto nós precisamos despertar e falar assim, vamos fazer igual já fizeram uma vez, né? Levaram um ônibus, caravana lá para Paranã, lá para fazer um impacto missionário lá, né, Fátima? Quanto nós precisamos restaurar nossa paixão evangelística. Restaurar nossa paixão evangelística. A igreja perdeu a paixão evangelística. E tem muita igreja vivendo apenas de evento, de atividades voltadas para si mesma. E a gente vê muita igreja inchada. Inchada. Inchaço não é sinal de saúde, nem inchaço é sinal de doença, né? Eu vejo a minha luta com a Ana Luísa, né? Tem dia que o pé está desinchado e tem dia que o pé está inchado. E toda vez que a Ana Luísa, por ter... Engraçado, olha como é que o organismo da Ana Luísa. Toda vez que ela incha o pé ou incha a perna, é porque está tendo infecção. Aí a gente pode fazer exame de sangue que está tendo alguma infecção, ou seja, de urina, de bexiga, um machucadinho. Né? A diabetes mostra, através do inchaço, um problema de saúde. Né? Olha para a gente trazer para a realidade da igreja. Né? Então, assim, muita igreja está inchada. Gente, quanto tempo, assim, papo sincero entre nós aqui, eu sei que depois os irmãos vão ver, mas assim, vocês lembram de famílias convertendo aqui na igreja? Não fala só, vamos falar da nossa igreja, né? Mas assim, o que a gente percebe hoje são pessoas mudando de igreja. A gente recebe muita gente que vem de outras igrejas, né? E a gente vê fluxo. Tem um livro que foi do coordenador do meu mestrado, que era Mochileiros da Fé. Mochileiros da Fé são aquelas pessoas que não conseguem permanecer numa igreja. Elas ficam só um pouco de tempo, aí a mochila já está nas costas. Aí vai para outra igreja. Aí fica lá um tempo, vai para outra igreja. Aí fica um tempo, são mochileiros na fé. E o que a gente percebe nas igrejas, assim, presbiterianas aqui, que eu vejo, que não tem um impacto evangelístico, eu não sei qual tem, e agora a quarta igreja está tendo, né? Tem lá no Paraná e está tendo em Anápolis. E a Fátima fala de uma igreja, nós temos que fazer uma igreja lá no Paraná, né? Gente, manda fazer uma igreja no Paraná, com um seminarista, um missionário, lá para pastorear esse povo, né? E aí a gente pensa, irmãos, há quanto tempo a igreja não tem novos convertidos? Quanto tempo nós não temos novos convertidos? Só um minutinho, Fátima. É lá no... Sertão do Paraná. Sertão do Paraná. Porque lá na cidade tem igreja presbiteriana, tem a Assembleia de Deus. Lá é o povoado... Não é povoado, fica no sertão. Sertão, mesmo. né? Mais isolado. Mais isolado. Mas é assim, tem muita Distante da gente, cidade. Fica distante. Eu falo assim que é longe porque é estrada de chão. Uhum. Então se torna longe, mas são 36 quilômetros. Fica entre o Paraná, que é uma cidade, e entre uma currutela, que chama Campo Alegre. Inclusive, esse lugar que eu fica na metade. Campo Alegre, Fica na metade, exatamente na metade de Paraná para Campo Alegre. Sabe o que a gente pensa, irmãos? Por que a igreja não tem novos convertidos? Por que muitas vezes nós não estamos tendo novos convertidos? Porque muitas vezes nós perdemos o prazer na igreja. Ou muitas vezes nós acomodamos só em receber. Eu vou para a igreja para ouvir uma palavra, vou para a igreja para receber de Deus. E aí o que acontece, irmãos? A gente esquece que é a ovelha que gera ovelha. Ovelha que gera ovelha. A gente perdeu tanta paixão evangelística, parece que a gente não mais convida mais ninguém, vizinhos, amigos, para vir à igreja, porque a igreja também não é mais evangelística. Porque a igreja está se preocupando mais em manter os seus adeptos do que evangelizar. É uma triste realidade da igreja atual. São igrejas que mantêm os seus adeptos, ou querem manter os seus adeptos, do que ser uma igreja que evangeliza. Nós precisamos, irmãos, a voltar a ter sermões evangelísticos. Os membros precisam convidar seus familiares, vizinhos, para ouvir esses sermões evangelísticos. Porque eu falo que é um pecado meu mesmo, irmãos, pecado dos pastores hoje. Muitas vezes nós queremos fazer uma exposição bíblica,
apenas para a igreja ouvir e se alimentar. E muitas vezes a igreja tem ouvido e se alimentado e tem ficado obesa, porque não tem exercitado. Nós estamos sendo crentes obesos na igreja, muito obesos. Nós estamos vivendo uma obesidade doentia na igreja, porque ouvimos, mas e aí? Nós precisamos evangelizar. Né? Eu costumo dizer que tem crente na igreja que já tem hora-aula, de tanto que ouviu de pregação, sermão, estudo bíblico, para um pós-doutorado. Mas qual que é a diferença que isso está fazendo na nossa vida? Qual que é a diferença? Então, irmãos, é um desafio para a igreja, agora, nesse exato momento, a gente ter, de fato, sermões evangelísticos, fazermos, é um desafio para mim, fazer apelos, mas não apelos da forma convencional, né, de aceitar Jesus, não, mas fazer com que o sermão seja evangelístico, apelativo evangelístico, se assim está na minha cabeça. A ideia agora se misturou na minha cabeça, tem tanta coisa vindo na minha cabeça agora, mas nós precisamos, irmãos, ter um ambiente onde receba pessoas que precisam ouvir verdadeiramente de Cristo. Camilo, uma das coisas que eu estava pensando, se o senhor me permite colocar aqui diante da igreja, que eu ia conversar com o senhor pessoalmente, mas eu estava aqui pensando, falando, vou falar. A gente poderia muito trabalhar para 2022 com a igreja, um desafio assim dos irmãos, uma vez por semana, ter pequenos grupos em casa, com a própria família, com um parente. Chamar um vizinho. A gente levanta como é que fala? Desenvolve estudos onde a gente joga para todos os irmãos, né? E vamos incentivar o pequeno grupo, porque aí o irmão ali no bairro, né, um amigo, chama lá na sua casa e dali vai ser a ponte para vir para a igreja. Né? E a igreja tem que mudar, né? Nós temos que mudar aqui como igreja também. A gente tem um pequeno grupo que funciona bem evangelístico, mas vem para a igreja não tem a mesma visão. Né? Nós temos que mudar tudo. Essa é uma proposta para daqui para frente, se Deus quiser, né, irmã Uda? Para a gente ver aqui no final do ano, várias pessoas que se converteram, fazendo profissão de fé e batizando. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Passa o microfone para a Ana Paula ali, fazendo um favor. Graça e paz, irmãos. Amém. É isso que a palavra tem que gerar em nós, né? Uma inquietação. Tem que confrontar as nossas falhas, os nossos pecados. Porque a igreja e a gente, né? A gente parece que está querendo só ouvir aquilo que nos conforta, aquilo que apazigua o nosso coração, sabe? A gente precisa, sim, às vezes, né, dessa palavra, mas a palavra também tem que produzir em nós a mudança. Nós não queremos ser confrontados. Quando a gente chega na igreja e escuta uma palavra que a gente precisa mudar, que a gente precisa melhorar, a gente rejeita, sabe? E aí gera uma igreja... E a minha mochila já está pronta para ir para outra igreja, que vai falar o que eu quero. Eu quero escutar só aquilo que é agradável aos meus ouvidos, ao meu coração. E a gente está com o coração endurecido, porque a palavra de Deus, ela vem para nos transformar, né? Se eu tenho 20 anos de igreja e eu continuo igual, lá o meu primeiro ano, está muito errado, alguma coisa está muito errada, porque então essa palavra não me transformou, meu coração ainda não recebeu. Então, assim, para que a gente gere frutos, né, a gente precisa estar alicerçado e com o coração aberto, né, para receber a palavra, quer seja quando o Senhor quer nos consolar, quer seja quando Ele quer também nos exortar, sabe, trazer uma palavra, olha, você tem que mudar. E sim, e irmos, né, a gente está tão acomodado, quer seja pelo nosso conforto, ou quer seja pelo medo. Porque sim, nós temos receio de ir lá para fora e dar a nossa cara para bater. É claro que a gente precisa ter sabedoria na forma como a gente fala, porque infelizmente, se por um lado temos
nós, assim, acomodados, que não fala nada, muitas vezes tem outros que falam de uma maneira tão... que falta ali a sabedoria, né? E que a gente vê, ao invés de trabalhando para Cristo, atrapalhando e colocando sobre nós, cristãos, um peso ainda maior, né? Mas olha lá o crente que falou tal coisa, de uma forma tão assim, inapropriada, né? Eu sempre fico pensando assim, o que Jesus faria se ele estivesse aqui agora? Nesse mundo agora, como é que seria? Nossa, eu não sei quantas vezes eu fico pensando assim, será que ele evitaria o contato com as pessoas que pensam de outra forma, né? Será que como é que Jesus faria, né? Irmã, como nós reagiríamos se entrasse 2 travestis num culto domingo à noite aqui na igreja? Exatamente. Como seria a sua reação? A minha reação, a reação dos diáconos aqui. Eu lembro quando eu estava na Setor Sul, entrou um travesti domingo à noite. E aí, quando foi para fazer a oração, chamou as pessoas à frente, ele foi vestido de mulher. Até o pastor Fábio achou que era uma mulher. Aí depois, no meio de semana, ele foi lá no gabinete vestido de homem, sabe? E falou, sabe aquela mulher e tal? Era eu e tal. E aí foi feito um trabalho muito bonito com ele. Muito bonito. Sim, sabe? Amor mesmo, de amor. Né? Quando nós estamos preparados, né, para isso, né? Quando nós estamos preparados. Complicado. Precisamos, de fato, sermos trabalhados pelo Espírito Santo. Pela palavra, né? Porque olhar para a palavra como ela é a fonte, né, da nossa instrução. Nós ouvimos, estamos abertos para ouvir tantas coisas, mas quando é a palavra de Deus, a gente já tem uma resistência. A gente quer moldar a palavra aquilo que a gente quer ouvir. E às vezes a gente quer mudar o outro, mas não está disposto a mudar a nós mesmos. Exatamente. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos orar.